Sou a Júlia, uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, lisos, um pouco abaixo da altura do ombro. Estou vestindo uma blusa meio bege. Estou aqui no meu quarto, né, de plano de fundo, meio borrado. Eu tenho 28 anos, então eu nasci lá em 1995. Acho que eu sou um pouco velha ali para vocês, mas nasci em 95, sou pisciana, primeiro dia do signo de Peixes, palmeirense, paulista, então sempre vivi aqui em São Paulo, nasci e sempre vivi aqui em São Paulo com os meus pais por enquanto. Talvez ano que vem com o Marcos a gente se mude depois de um longo relacionamento. Minha infância, eu lembro muito assim da casa que eu morava com os meus pais, que era alugada na época ali, até meus 4 anos eu vivi lá. Era na Morato Coelho, na Vila Madalena, aqui em São Paulo. E era uma casa de rua, assim, e alugada, mas eu tenho memórias muito boas, assim, dessa casa. Eu brinquei muito lá, tinha um corredor gigantesco, assim, não tinha vaga de carro, era só um corredor de pedestres, mas ele era gigantesco, assim. E lá a gente descia, ele era meio que uma rampa, eu descia com meu irmão de skate ali, até bater no portão e a gente se machucar mesmo, mas muitas vezes a gente fazia isso, e era uma casa pegada na da minha avó e da minha bisavó. Então eu passava a tarde também ali na casa delas com elas, comendo do bom e do melhor ali, comida de avó. Então é uma lembrança que eu tenho muito marcante assim da minha infância, e meus primos também que sempre estavam ali na casa da minha avó, da minha bisavó, e que a gente passava a tarde juntos assim depois da escola, brincando muito. Então acho que são dois exemplos assim bem marcantes que eu tenho da infância. Essa é uma boa pergunta, assim. Eu não tinha aquele sonho de infância de ser relações públicas, até porque eu nem conhecia, não sei vocês, mas eu nem conhecia esse curso quando eu era criança, assim. Então, antes eu pensava muito, eu gostava muito de medicina, de dermatologia principalmente. Então, na minha cabeça, quando eu era criança, eu ia ser médica, assim, era isso que eu queria. Até eu descobri que para ser dermatologista eu precisaria passar por todas as áreas da medicina. Daí meu sonho foi por água abaixo, porque eu realmente não queria, só queria ser dermatologista, uma parte um pouco mais estética e tudo mais. Mas aí eu fui pensando, né, no colegial, quais eram as possibilidades de curso que eu gostaria. E assim, era desde medicina até arquitetura, até comunicação social, e eu estava bastante perdida, porque era humanas, biológicas e não sei o quê, enfim, as coisas se misturavam bastante, até que lá pelo primeiro colegial eu fiz aquela orientação profissional, vocacional, enfim, e aí lá a psicóloga que me apresentou o curso de Relações Públicas, porque eu gostava muito de jornalismo também, e de publicidade e propaganda, e não conhecia RP até o primeiro colegial. E aí, contando para ela as coisas que eu gostava e tudo mais, ela falou: Putz, você conhece o curso de Relações Públicas? Eu falei: Nossa, não, nunca ouvi falar. E aí ela me apresentou e ele parecia ser assim perfeito. Tudo que eu queria estava reunido dentro do curso de Relações Públicas. Porque hoje, né, eu tenho essa reflexão de que jornalismo que eu gostava parece ser muito restrito, assim, te dá poucas possibilidades de atuação. Publicidade e propaganda um pouco mais, mas relações públicas você vai de comunicação interna, assessoria de imprensa, eventos, comunicação externa, enfim, é super abrangente. E para quem ainda não tem certeza do que quer trabalhar, me pareceu uma boa opção na época, assim. Então, foi assim que eu decidi relações públicas. Nossa, é uma boa pergunta também, porque na minha família ninguém é relações públicas, assim. Acho que ninguém fez comunicação, para começar por aí, né? Comunicação social, quem dirá com habilitação em relações públicas. Então, foi um curso completamente novo ali para todo mundo, mas o meu pai, ele é músico e ele sofreu muita dificuldade para conseguir fazer uma faculdade de música com a família dele. Então todo mundo foi contra na época e tudo mais. Então ele já tinha sofrido isso, acho que ele não queria passar isso para os filhos também, de alguma forma. E minha mãe trabalhava com tecnologia no Itaú, assim. Então eram coisas bem diferentes, músico e tecnologia.
E aí eles foram super abertos, assim, para a escolha do curso. Eles também não tinham tanto conhecimento, assim, de relações públicas, então a gente foi pesquisar em conjunto e tudo mais. Mas eles, assim, foi bem sorte minha, porque eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio dos pais toparem e apoiarem ali a decisão do curso. Então foi bem tranquilo nesse sentido. Quando eu escolhi cursar relações públicas, óbvio, eu fui fazer o exercício de pesquisar quais eram as faculdades que tinham esse curso, porque não são todas, vocês sabem que tem relações públicas ali na grade. E aí eu não queria sair de São Paulo também. Então eu fiquei entre a ECA e a Casper Libero. E daí eu prestei as duas faculdades na época. Eu passei na Casper e eu lembro que eu fui super bem ali. Eu passei, acho que em segundo lugar. Eu tinha uma bolsa de estudos até que bem considerável pela colocação. E passei na ECA também, mas para mim, assim, né, era isso. Assim, a Casper talvez me manteria um pouquinho numa bolha e a ECA me traria mais outras visões. Fora que a ECA também, eu, né, tomei essa decisão de estar ali aprendendo a teoria com quem de fato criou essa teoria, né? Então, hoje, quando a gente fala de comunicação integrada, que sério, eu aplico pra caramba aqui no meu trabalho, parece que a gente nunca vai aplicar o que a gente aprende, vai aplicar. Então, quando a gente fala de comunicação integrada da Kunshi, putz, você tá aprendendo direto com a Kunshi, ou com um Pokémon da Kunshi, às vezes, quando ela não vai na aula, e tá tudo bem. Mas, de fato, é quem criou a teoria e você ter contato, ou com o Nassar também, que é uma referência em comunicação no Brasil. Você estar em contato com essas pessoas enriquece pra caramba. Então, também foi uma das motivações, assim, para eu escolher a ECA para ir para esse caminho, fora que não pagava também, né? Então, acho que foram vários atributos que me levaram a tomar essa decisão. Boa, eu entrei em 2014 na ECA, então já faz um tempinho ali, ano que vem 10 anos, né, do ano que eu entrei na ECA, e aí eu me formei em 2018, né, então eu não segui aqueles 4 anos tradicionais, eu fiquei 4 anos e meio, porque vocês vão chegar nessa fase, ou já chegaram, não sei, mas tem aquele momento de projetos e de TCC e de trabalho, e é tudo junto, com um monte de matéria, eu falei, não, TCC eu vou fazer separado. Então eu fiz um semestre só de TCC, aí acabei fazendo 4 anos e meio. Mas quando eu entrei na ECA, assim, eu não conhecia, mentira, eu conhecia só uma pessoa que tinha feito o ECA ou que estava na ECA. Não tinha, sabe, amigo de escola que tinha feito ECA e tudo mais. E aí era uma pessoa que estudou comigo no colégio, que ela já estava lá. E na primeira semana eu acabei encontrando com ela naquela semana de calouros que eles fazem ali na faculdade. E a lembrança que eu tenho assim desse dia é que eu tava com shorts, uma camiseta branca, me tacaram muita tinta, tipo, eu não sei se ainda fazem isso hoje em dia, mas me tacaram muita tinta e eles pegaram com o seu Fernando da gráfica, não sei se o seu Fernando ainda tá lá, enfim, se vocês conhecem ele, mas eles pegaram. O seu Fernando tinha lá na gráfica, quando ele recortava os papéis, sobravam umas bolinhas assim para colocar em pasta. Eles pegaram um monte desses confetes de gráfica e tacaram em cima da tinta. E daí eu fiquei completamente suja, assim, mas foi muito gostoso, muito divertido. Tinha a batereca tocando ali na prainha. Então foi bem gostoso. E aí depois o Marco chegou para me pegar. O carro ele não deixava nem eu sentar direito. Ele pôs um saco assim de lixo no banco para não sujar o carro. Mas foi a primeira lembrança assim que eu tenho da ECA, foi esse momento da semana dos bichos. E eu trouxe para vocês, eu consegui resgatar, que foi o primeiro materialzinho que entregaram ali na Semana dos Bichos. Os brindes eu não tenho mais, que eram camisetas, squeezes, mas tinha esse guia falando da ECA e de tudo que a gente encontrava dentro da ECA, curso, enfim. Mas acho que é a primeira lembrança que eu tenho essa semana, assim. Olha, me lembro muito, assim, que nessa semana, na primeira semana ali de calouros, enfim, bichos, bichetes, vinham praticamente pessoas de todos os anos ali da faculdade recepcionar, e de todos os cursos também. E o que eu vi muito nessa primeira semana, assim, foi muito um acolhimento de todos os cursos, de todas as pessoas ali. O
pessoas muito receptivas, muito comunicativas, claramente, né? Uma escola de comunicações e artes não poderia ser diferente. Então, pessoas que tinham um interesse bem genuíno, assim, de te conhecer, de conversar, de fazer você se sentir à vontade, né? Porque era um ambiente completamente novo ali para todo mundo. Então, no geral, eram pessoas bastante receptivas, assim, e acolhedoras como um todo. E foi mais esse sentimento, assim, que eu tive da primeira semana e das pessoas que estavam ali, né, enfim, nessa festa ali da Semana dos Bichos e Bichetes. No geral, as pessoas continuaram sendo comunicativas, receptivas e tudo mais, mas depois de um tempo de faculdade, a galera vai perdendo meio que o encanto, assim, foi o que eu reparei. Então, a empolgação inicial, beleza, todo mundo animado, curtindo, chega no quarto ano, no terceiro, talvez, com trabalho, com um monte de coisa para fazer, a ECA acaba sendo para muitas pessoas um lugar de passagem, assim. Então, putz, eu vou lá, tenho minha aula, vou assinar minha lista de presença, vou para o meu trabalho e o trabalho começa a ser a prioridade. Então, começa a ficar um pouco mais distante nessa relação e você se mantém, de fato, fortalecido, conectado com as pessoas que você mais teve, assim, esse acolhimento e essa receptividade no começo. Então, enfim, não é o mesmo sentimento do começo, mas no final você se mantém conectado com as pessoas que você mais teve esse vínculo ali no início. E eu lembro que eu tava muito na dúvida, assim, se eu postergava nessa época de final de faculdade o TCC ou não, porque eu era meio nerd, daí eu queria fazer em 4 anos, e enfim, tinha uma pressão que a gente mesmo se coloca, né? Não é nem pai, nem mãe, enfim, é a gente, assim. Eu tava, putz, será que eu vou postergar e tal? E, sério, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque eu consegui me dedicar na época ao Projex com mais calma, porque estavam acontecendo simultaneamente, né? Tinha essa possibilidade de acontecer simultaneamente, Projex e TCC, e matérias e trabalho e tudo mais. Consegui separar as duas coisas, foi muito bom, porque eu me dediquei ao Projex, depois eu consegui me dedicar muito ali ao TCC, e na mesma época eu já estava efetivada no trabalho, então eu tinha uma carga horária maior do que de estágio, então era bastante desafiador. E eu lembro que eu sempre quis estudar no matutino, assim, sempre, porque eu sou da manhã, né? Eu tenho sono à noite, durmo cedo, aquela coisa. Então eu sempre quis estudar de manhã. Só que aí, quando eu comecei a trabalhar e quando eu fui efetivada, eu tive que mudar para a noite. E aí eu tinha aula, não sei se vocês são da manhã ou da noite, mas eu tinha aula e daí ficava até tarde na faculdade. Então a faculdade era bastante desgastante nesse último período, porque eu tinha bastante sono, eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu tinha que fazer projetos, eu tinha que fazer TCC. Então foi um lugar que eu realmente só ia assinar, prestava atenção, obviamente, mas só ia assinar a lista e eu já queria ir embora, assim. Então foi um período desafiador conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Mas hoje, quando a gente olha os desafios atuais, assim, esses são os menores desafios que a gente poderia ter. Sempre dá para piorar e no mercado de trabalho as coisas realmente pioram. Mas, assim, acho que essa é a lembrança que eu tive. E o TCC em si, eu queria fazer algo que eu realmente me identificasse, não fazer por fazer. E com um professor que eu realmente me identificasse, que foi o caso do Nassar ali, que era o professor que eu mais gostei na faculdade como um todo. Então eu queria fazer as coisas com calma, assim. E aí foi a melhor coisa me formar em 4 anos e meio. Deu para fazer tudo da forma que tinha sido planejada. Fiz optativa de turismo, enfim, a gente vai fazendo essas coisas doidas. A ECA te possibilita isso, a USP como um todo, você fazer optativas de outro curso, que é super legal. Então deu para mesclar bastante, assim. Acho que um deles que me marcou bastante foi o próprio Memórias Ecanas, assim, que na época a gente entrevistou o Tato. O Tato dava alguma, não sei se ele ainda dá aula ali com o Nassar, mas na época ele dava ali algumas matérias que o Nassar tinha na grade horária, e a gente fez questão de entrevistar ele porque era uma pessoa que ainda não eram os professores mais velhos ali, ele era, né, o meio do caminho e ele tinha uma pegada acadêmica forte, mas também ele trazia conceitos do mercado e ele tinha muitas histórias com a ECA. Então foi algo que me marcou bastante. Eu lembro até a sala onde a gente gravou, que era a sala que o Nassar dava aula ali. E foi bem especial, assim, esse momento.
Mas acho que o próprio Projex também, eu não sei se vocês já passaram por ele, mas o projeto experimental me marcou bastante, porque eu sentia muita falta na ECA dessa prática, assim, de mercado. E era muita teoria, né? As pessoas ali, Kunsch, que criaram as teorias, é muito legal que você tenha aula com essas pessoas que realmente fizeram acontecer relações públicas, mas eu sentia falta de mercado. E o Projex trouxe essa visão muito legal, assim. Então a gente foi de fato atrás de uma empresa que estava precisando ali de um plano de relações públicas, e a gente fez um plano, era a empresa Blive, que chamava na época, era uma plataforma online de compartilhamento de conhecimento, de experiência, e a gente fez um plano super parrudo, e a empresa muito aberta e receptiva também, ali com os alunos da ECA, então me marcou pra caramba isso, e acho que a própria ECA Júnior, assim, logo no meu segundo ano de faculdade eu fui pra ECA Júnior, mas eu fiquei como Colab, né, que eles chamavam na época, não sei se ainda é esse nome também, mas na época era Colab. E aí eu entrei em janeiro ali no segundo ano de faculdade, fiquei 3 meses fazendo um projeto para a GE, General Electric, na época. E era um projeto de comunicação interna, que a gente precisava ali estruturar um monte de vídeos internos de comunicação. E foi super especial também. Foi a primeira vez que eu consegui fazer alguma coisa mais de mercado também dentro da faculdade. E a ECA Júnior, assim, não sei se vocês fazem ou fizeram, mas para mim eu tenho um carinho enorme ali. E a turma que estava também na ECA Júnior na época era uma turma muito especial, assim, muito acolhedora e muito boa, que tinha muito conhecimento, embora ali dentro da faculdade ainda, mas que tinha muito conhecimento, então eu aprendi pra caramba. E eu confesso aqui que, de lazer, por incrível que pareça, eu não participei de tantas coisas assim. E algumas coisas eu me arrependo, outras, beleza, ali ainda não me arrependi, talvez em algum momento da minha vida. Mas eu tenho várias lembranças, assim, de festas que eu fui da ECA. Tinha uma que chamava Festeca, que foi a primeira festa da ECA que eu fui. E ela aconteceu ali no perto da raia olímpica da USP, acho que era velódromo que chamava na época, não sei. E foi muito grande, assim, era uma festa para muita gente organizada ali pela ECA. Foi a primeira festa que eu fui de faculdade, assim, e eu tenho uma lembrança muito forte desse dia. Depois fecharam o velódromo e a gente não teve mais festas ali, mas era um espaço muito legal. Também fui na Anastácia, não sei se ainda tem Anastácia, mas era uma festa bem famosa na época. Foi lá no centro de São Paulo, numa balada. Eu acho que era organizada pela ECA Júnior, se eu não me lembro. Se eu não me engano, era a ECA Júnior que organizava. Mas também foi muito especial. Festa junina na prainha, ou julina, não lembro em qual mês a gente fazia, mas era bem grande também. E tinha um drink muito famoso. Não vou lembrar o nome do drink, assim. Não me lembro, mas eles. Em todas as festas tinha esse drink. E lá na prainha tinha também, na festa junina. E tem uma coisa que eu me arrependo, assim, dessa parte de lazer, que é não ter participado da equipe de handball. Toda a minha vida, assim, minha infância, colégio, eu joguei handball todos os anos. E daí chegou na faculdade, eu fui postergando. Algum ano eu entro, algum ano eu entro e tudo mais. Eu fui até no CP para ver se entrava ou não. E fui postergando e acabei nunca entrando, assim. E essa é uma coisa que eu me arrependo, que acho que é muito legal no ambiente universitário e eu não participei, assim. Mas de resto, de festas, eu tive essa experiência. Olha, tem uma coisa que da ECA me marcou, assim, que eu falo até hoje no trabalho, assim, para todo mundo, quando a gente tem alguns momentos de contar sobre sua vida, contar sobre sua história e tudo mais, mas que quando eu estava no colégio, assim, eu estudava numa escola particular aqui de São Paulo, eu tinha bolsa de estudos ali, porque meu pai era professor, mas era uma escola bem cara, assim, com uma mensalidade bem cara. E lá, assim, quando a gente pensa em recortes de diversidade, zero. Zero, 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 zero. Então, quando eu entrei na ECA e eu consegui sair um pouco daquela bolha elite paulistana, que por mais que eu tivesse bolsa e não estava no mesmo contexto ali dos meus colegas de classe, quando eu saí dessa bolha, entrei na ECA e vivenciei várias histórias e conheci pessoas do Brasil inteiro, de inúmeros recortes de diversidade,
isso para mim acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, assim, entrar na ECA e ter a possibilidade de ter contato com diferentes histórias, pessoas, recortes. E isso hoje eu levo para a vida no iFood, assim. Então, eu saí daquela bolha e comecei a ter de fato consciência dos meus privilégios, e foi a ECA que me ajudou a fazer todo esse exercício de reflexão e de consciência. Que eu não teria se eu tivesse ido, eu tenho certeza disso, se eu tivesse ido igual todos os meus amigos do colégio, para SPM, para FAP, não sei o quê, eu acho que eu teria muito pouco desenvolvido essa consciência toda. E a ECA me proporcionou isso, assim. E aí hoje, né, o que isso mudou na minha vida, por exemplo? Hoje eu sou líder do iFood ali, né? Sou gerente de uma área no iFood. Eu não faria as vagas afirmativas que eu faço hoje para pessoas pretas, para pessoas LGBTQIAP+, se eu não tivesse passado pela ECA, e eu tenho certeza disso. Então a ECA me proporcionou essa mudança de visão, de viés, de comportamento, e hoje, como líder ali da empresa, né, do iFood, eu tenho, como pessoa aliada também, né, de recortes de diversidade, intersecção e tudo mais, eu tenho total consciência da importância de abrir espaços para as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Então, acho que isso foi o que a ECA me transformou. E, óbvio, eu sigo aprendendo, não sei tudo sobre diversidade, inclusão e equidade, eu sigo me desenvolvendo, mas acho que foi uma das coisas mais importantes, assim, do impacto da ECA na minha vida. Olha, gente, eu tô tentando imaginar a ECA uma pessoa, assim. Mas com certeza, acho que se eu tivesse que trazer uma persona para ECA, assim, seria, acho que uma mulher, porque querendo ou não sei no curso de vocês, mas todos os cursos que eu tive mais contato, em geral, eram mais mulheres ali que estavam na ECA, principalmente na minha época em relações públicas, acho que a maioria era mulher do matutino e também do noturno. Mas uma mulher negra, com certeza, isso para mim vem logo de cara, até pelo que eu contei para vocês do recorte e tudo mais, de como isso foi importante na minha carreira. Mas seria uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, muito acolhedora, com muita sede de mudanças no mundo, assim. Eu vejo que a ECA, alguns cursos mais, outros menos, alguns mais engajados em causas, outros menos ali, mas com certeza pessoas muito preocupadas ali com o impacto que a gente tem na sociedade. Então, para mim, seria uma pessoa um pouco desse jeito, que eu imagino. Tem alguns, assim, que eu imagino, mas para mim, integridade com certeza seria um dos valores da ECA, e me baseando muito em todas as pessoas ali que fazem parte, que compõem a ECA, alunos, professores, funcionários, com certeza integridade seria um deles. Essa parte de altruísmo também, eu não sei se mudou assim da percepção de quando eu vivia a ECA, mas para mim eram pessoas sempre muito preocupadas no outro, em ajudar o outro. Isso ficava bastante evidente no comportamento delas e em todos os cursos, assim, isso não era restrito só a relações públicas, isso acabava permeando por toda a ECA. Que mais? Eu acho que esses dois são os que mais me marcaram, assim. Poderia estar uma lista grande, mas acho que esses dois são os destaques. Eu vivi bastante da ECA, até não contei para vocês, mas no meu primeiro ano, depois que eu saí da Júnior, eu fui trabalhar com a Kunch. E aí eu fiquei 10 meses trabalhando com a Kunch, assim. Ela era presidente de duas empresas que ficavam ali na fé, mas que estavam mais relacionadas à ECA, que chamava a Cibercom e Socicom. Era uma federação de comunicação e a outra era uma associação ibero-americana de comunicação. E aí eu trabalhei bastante ali com ela. Foi super legal, embora ela estivesse mais distante, assim, porque ela era presidente da época, da ECA na faculdade ali da época. Mas tirando essa parte que eu consegui aproveitar bastante de contato com os professores, o próprio Nassar, assim, que foi meu orientador do TCC também, eu acho que eu não vivi muito da vida de atlética que eu gostaria, que hoje, olhando para trás, eu gostaria de ter vivido, assim. Então, me dediquei muito de, putz, não vou pegar nenhuma DP, vou tirar sempre notas incríveis, vou ter contato com os professores,
vou aproveitar o lado acadêmico, vou aproveitar júnior, mas essa vida atleticana ali eu deixei um pouco de lado e hoje eu me arrependo. Então era o que eu mudaria da minha experiência na ECA. Tente aproveitar a ECA o máximo possível, assim. E aí não só, claro, né, as relações que você constrói na faculdade, de amizade ali, né, de pessoas que você se identifica e que você se conecta, mas as relações com os professores também, que te abrem um mar de possibilidades. A vida ecana, para além ali, né, de a parte acadêmica, mas isso que eu contei que eu queria ter vivido muito mais, de atlética, de esportes, de ir à tarde para o CP, por exemplo, isso tudo que a USP te possibilita. Então, acho que fazer um equilíbrio ali entre o acadêmico e o lazer pode ser um bom caminho ali no futuro, porque no futuro, gente, vai ter muito trabalho no mercado, vai ter muita coisa para fazer. Então, a vida na faculdade é esse momento que você consegue ter minimamente o equilíbrio entre as duas coisas. Então, eu acho que essa é a minha orientação, recomendação, enfim. Essa é a mensagem que eu deixaria para os decanos, assim, aproveitar tudo que a ECA te permite, inclusive o bolo do CAC, que eu não sei se existe ainda, mas ele é maravilhoso, de brigadeiro com morango, e eu comia toda semana aquele bolo. Mas é isso, aproveitar os bandejões ali do Central, da Química, enfim, viver a USP mesmo. Eu acho que a USP traz uma riqueza para a gente que é difícil a gente conseguir mensurar depois no desenvolvimento de cada um, mas é um pouco disso.